Olá, essa é a nossa aula de número 131 e eu estou aqui hoje para falar sobre a Lei 12.760 de 2012, conhecida popularmente como Nova Lei Seca. Muito bem, após centenas de e-mails recebidos dos alunos que têm nos acompanhado em nossas videoaulas no YouTube e em nosso site, resolvi produzir essa aula e disponibilizar para vocês para sanar de vez toda e qualquer dúvida em relação às mudanças trazidas pela Lei 12.760. Em princípio, eu quero trabalhar com vocês no esquema como era, como ficou. A Lei 12.760 determina que qualquer concentração de álcool caracteriza infração de trânsito. Como é que era? Era exatamente desse jeito. Qualquer concentração de álcool já caracterizava a infração. Sei que alguns vão pensar que não, que antes havia uma tolerância, mas não havia, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, buscando diretamente no Código de Trânsito Brasileiro. Então, nesse sentido, não houve mudanças. Anteriormente, esse tipo de infração era considerado gravíssima e tinha um fator multiplicador 5. Ou seja, era multiplicada por 5. Com a Lei 12.760, ela continuou sendo uma infração gravíssima, porém agora multiplicada por 10. Lembrando que o fator multiplicador só incide sobre o valor da multa e não sobre a pontuação. Portanto, se antes o condutor tinha 7 pontos anotados em seu prontuário em razão da infração, com a nova lei, continua sendo 7 pontos. Não mudou nesse sentido. Mudou apenas o fator multiplicador, que incide sobre o valor da multa. E só para vocês entenderem melhor um pouco sobre isso, eu quero deixar aqui embaixo duas informações para vocês. Primeira informação, a multa gravíssima ela equivale a 180 UFIR. UFIR é o índice econômico utilizado para calcular o valor da multa. Significa unidade fiscal de imposto referente. Aí é claro que vocês vão querer saber quanto vale um UFIR hoje, para poder converter esses 180 UFIR em reais. A UFIR atualmente vale R$ 1,06. Aqui está 1,0641, porque tem as dízimozinhas periódicas aqui. Mas o valor é 1,06. Portanto, se você pegar esse 180, multiplicar por 1,0641, você vai chegar ao valor da multa gravíssima. Só que aqui, nesse tipo de infração, além de a gente chegar ao valor da multa gravíssima, a gente precisa multiplicar por 5. Aliás, precisava multiplicar por 5. Agora tem que multiplicar por 10. E como é que funciona isso? Antigamente era 180, que é a quantidade de UFIR, vezes 5, era multiplicado por 5, dava 900 UFIR. E agora, como é que ficou? Agora é 180 vezes 10. Não é isso mesmo? Gravíssima vezes 10? Por isso, então, a gravíssima equivale a 180 UFIR, ficou 180 vezes 10, o que vai dar 1.800 UFIR. Então, aqui realmente houve uma mudança. O que antes era vezes 5, agora é vezes 10. E como é que isso ficou em reais? Bom, anteriormente, 900 UFIRs, calculado a 1,0641 dava R$ 957,60. Agora, com a Lei 12.760, deixou de ser 900 UFIR e passou a ser 1.800 UFIR. Não foi isso mesmo que nós chegamos aqui em cima? Pois é, esses 1.800 multiplicado pelo valor do UFIR, nós vamos ter uma multa aí de R$ 1.915,38. Esse aqui é o valor da multa por dirigir sob o efeito de entorpecente ou com qualquer quantidade de álcool comprovada nos autos. Deu para pegar? Então houve essa primeira mudança. O que antes era gravíssima vezes 5, agora é gravíssima vezes 10. O que antes dava 900 UFIR, agora dá 1.800 UFIR. O que antes era R$ 957, agora é R$ 1.915. E a Lei 12.760 ainda trouxe mais uma novidade. Que se houver a reincidência desse tipo de infração dentro do período de 12 meses, a multa será aplicada em dobro. Vejam, reincidência é os 1.915, que é o valor da multa, vezes 2. Ela será aplicada em dobro. Qual vai ser o valor dela então? R$ 3.830,76.
Então, em princípio, as mudanças que houveram foi nesse sentido. Entenderam? Se não entenderam, voltem à aula, assistam novamente, mandem as dúvidas para os nossos e-mails, autoescolaonline.net@gmail.com ou ronaldo@autoescolaonline.net. Está aqui em cima para vocês, ronaldo@autoescolaonline.net. Continuando. Na legislação anterior, quando o condutor era flagrado dirigindo sob efeito de álcool, ele tinha o seu veículo retido, onde ele deveria apresentar um condutor habilitado para retirar o veículo. Caso não apresentasse o condutor habilitado para retirar o veículo, aí sim o veículo seria apreendido. Mas, em princípio, o que a legislação determinava é que o veículo fosse retido. Não existe a apreensão em primeira instância. E agora, como é que ficou? O veículo será retido. Não mudou nada nesse sentido. Em relação ao veículo, continua sendo apenas retido. Caso alguém tenha dúvidas sobre diferença entre retenção e apreensão, eu sugiro voltar às aulas de infrações e penalidades, que lá vocês vão ter explicações mais minuciosas nesse sentido. Na legislação anterior, aplicava-se, além de todas essas punições que nós vimos até agora, a suspensão do direito de dirigir do condutor por 12 meses. E agora, com a Lei 12.760, como é que ficou? Suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Mudou alguma coisa? Nada, do mesmo jeito. Na legislação anterior, dizia que, se o índice comprovado for de 6 decigramas ou mais, caracterizava crime, onde o condutor podia pegar de 6 meses a 3 anos de cadeia. É válido lembrar que esse índice também pode ser medido por litro de ar, que seria 0,3 miligramas ou mais. Já recebi dezenas de e-mails de pessoas questionando isso. Por que você na sua aula fala que são 6 decigramas e lá na minha prova eu vi cair 0,3 miligramas? Por causa disso aqui, ó. Quando for decigramas, a legislação menciona litro de sangue. Quando for miligramas, a legislação menciona ar, quantidade de ar, por quantidade de ar. Então, decigramas elevado quando a medição é feita com base na quantidade de sangue. E o miligramas é feito com base na quantidade de ar soprado. Espero que tenha ficado claro isso. Tanto os 6 decigramas quanto os 0,3 miligramas estão corretos. Só que um é medido em comparação à quantidade de sangue do examinado, enquanto o outro é medido em comparação à quantidade de ar soprada no aparelho. E agora, como é que ficou? Se for comprovado 6 decigramas ou mais de álcool por litro de sangue, ou 0,3 miligramas ou mais por litro de ar, crime, 6 meses a 3 anos. O que mudou? Nada. Daqui para aqui, não mudou nada. Portanto, nessa tela nós temos o veículo era retido, continua sendo retido. A suspensão era por 12 meses, continua sendo por 12 meses. Esses índices aqui, 6 decigramas ou 0,3 miligramas, caracterizava crime onde poderia dar para o condutor 6 meses a 3 anos de cadeia. Do mesmo jeito, não mudou nada. 6 decigramas por litro de sangue ou 0,3 miligramas por quantidade de ar, crime também de 6 meses a 3 anos. Vou voltar aqui no slide anterior. Observe. Daqui para aqui não mudou nada. Então, X não mudou nada. Daqui para aqui mudou, que antes era vezes 5, agora é vezes 10. Consequentemente, isso vai alterar também no valor da multa, que antes era R$ 957, agora é R$ 1.915. E o que anteriormente não acontecia, que agora existe, é que se houver reincidência, a multa é aplicada em dobro. Então, ela vai para R$ 3.830. Então, aqui houve realmente uma mudança. Agora, aqui em cima, mudança nenhuma. E aqui, conforme nós vimos, também mudança nenhuma. Ou seja, 90% sensacionalismo. É a mídia trabalhando em cima disso, querendo mostrar que surgiu uma nova lei, a Lei 12.760, que é muito rigorosa, que agora é isso, que agora é aquilo, enfim. Não mudou praticamente nada. Eu quero vir aqui na lei com vocês. Aqui nós temos a Lei 12.760, que foi
que entrou em vigor em 20 de dezembro de 2012. Muito bem, ela altera a Lei 9.503, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Então, tudo que houver dentro dessa lei aqui, tudo que ocorreu dentro dessa lei, vai alterar lá no Código. Em quais artigos o Código de Trânsito foi alterado? Artigo 165, artigo 262, artigo 276, artigo 277 e artigo 306. Parece muita mudança, mas efetivamente praticamente não houve. O artigo 165, observem que o caput dele, o corpo, nem houve alteração. Colocaram aqui pontinhos porque continuou do mesmo jeito. Somente aqui, onde aplica-se a penalidade, que mudou. O que era 5, agora é 10 vezes. Observem, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Retenção do veículo. Isso é a Lei 12.760. Observem que não mudou nesse sentido. E aqui fala, observado o disposto do parágrafo 4º do artigo 270 da Lei 9.503. Lei 9.503 é o Código de Trânsito Brasileiro. O que fala no artigo 270? Aqui no parágrafo 4º. É que o veículo retido, se o condutor não apresentar alguém habilitado para retirá-lo, ele será apreendido. Ou seja, se não apresentar alguém habilitado, será apreendido. Por enquanto, ele vai ser mesmo somente retido. E aqui no parágrafo único fala que aplica-se em dobro a multa prevista no caput, o corpo do artigo, em caso de reincidência no período de 12 meses. Foi isso que eu mostrei para vocês lá no slide. A multa agora é vezes 10 e se houver a reincidência, ela é aplicada em dobro. O artigo 262 não mudou nada. Observem, pontinho, pontinho, pontinho. Aí vem, o recolhimento ao depósito, bem como a sua manutenção, ocorrerá por serviço público. O que é isso? A remoção do veículo até o pátio da apreensão. Mudou nada. Artigo 276. Destaquei para vocês qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeito com todas as penalidades previstas no artigo 165. Isso é a nova redação do artigo 276. Ou seja, o Código de Trânsito Brasileiro passou a responder pelo que está escrito aqui. Vamos lá no Código de Trânsito Brasileiro para ver como é que era e como é que é? Vamos lá. Eu estou aqui dentro do site do Planalto, está aqui www.planalto.gov.br, ou seja, não existe fonte mais confiável para você pesquisar do que aqui. Então, artigo 276, houve alteração, vamos lá, 276, está aqui, artigo 276. Essa primeira alteração que desconsidera porque já existia a Lei 11.705 de 2008. Vamos ler aqui a última alteração. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 165. Já era assim, observe que está riscadinho. E agora? Como é que ficou o novo texto? Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeito com todas as penalidades previstas no artigo 165. O que mudou daqui para aqui? Ah, porque aqui está aparecendo por litro de ar alveolar. Não mudou nada. É porque antes media somente pela quantidade de sangue, agora mede somente pela quantidade de ar. Qualquer concentração de álcool. Qualquer concentração de álcool. Antes, depois. Artigo 276, não mudou nada. Vamos voltar lá? Muito bem. O CONTRAN disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição. Esse margens de tolerância, ao contrário do que muita gente interpreta, não significa que o Conselho Nacional de Trânsito vai determinar uma tolerância. Tolerância para suportar, tolerar a pessoa a ingerir qualquer quantidade de álcool. Não. Isso é pela razão da aferição estar sendo feita por um aparelho. E esse aparelho é suscetível a uma margem de erros. E o Conselho Nacional de Trânsito vai estabelecer, vai disciplinar uma margem de tolerância para esse erro. Entenderam? Não que vai ser tolerado qualquer ingestão de álcool ou entorpecente, não. A tolerância aqui é considerando a margem de erro do aparelho. Ficou claro isso? Muito bem. O artigo 277, o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento. O que mudou nisso aí? Artigo 277, vamos lá. Estamos 276 e 277.
Está aqui, era assim, todo condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito sob suspeita de dirigir sob influência de álcool será submetido a teste de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que por meios técnicos ou científicos em aparelhos homologados pelo CONTRAN permitam certificar seu estado. E agora? Como é que ficou? O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine a dependência. Mudou nada, nada. Observem, aqui e aqui não mudou nada. Uma ou outra palavrinha que não alterou em nada a interpretação ou aplicação do artigo. Voltamos lá então. Artigo 277 foi... Está aqui, a infração prevista no artigo 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras formas ou outras provas em direitos admitidas. Também já eram válidas outras formas de comprovação da embriaguez, inclusive a testemunhal, a por vídeo ou por outros meios que conseguisse ser provado que o condutor dirigia embriagado. Não houve mudança nesse sentido. E o artigo 306 é o que fala do crime. Aqui, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Está aí. Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Viram aí? 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar. Tá ok? O pessoal não perguntar mais para mim. Por que você fala 6 decigramas e na minha prova caiu 0,3 miligramas? Porque decigramas é por litro de sangue. Litro de sangue. Miligramas é por litro de ar. Ficou claro? Ou seja, não mudou nada também. Ó. Igual ou superior a 6 decigramas. Isso aqui é o artigo 306. Vamos lá no código. Artigo 306. Tá aqui. Como é que era? Conduzir veículo automotor na via pública estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas. Já era assim. Não mudou nada. Para não dizer que não mudou nada, está aqui, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Capacidade psicomotora alterada. Mas você vai lá na lei, a lei está dizendo igual ou superior a 6 decigramas. Essa é a lei, 12.760. E esse é o código. Ou seja, alteraram aqui, mas a lei ampara os mesmos 6 decigramas por litro de sangue, os mesmos 0,3 miligramas por litro de ar. Então, com isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês que, na verdade, o que houve foi 90% de sensacionalismo e, só para passar limpo aqui para vocês, a alteração de verdade foi aqui. Gravíssima vezes 5 mudou para gravíssima vezes 10. E a reincidência, a multa vai ser calculada em dobro. Isso realmente mudou. No mais, continua tudo a mesma coisa. Não teve diferença de um para o outro. Eu espero que tenha ficado o recado para vocês. Sempre que tiverem dúvidas, mandem para o nosso e-mail, ronaldo@autoescolaonline.net, que dentro da medida do possível a gente vai estar atendendo aí a vocês, trabalhando com essas comparações, como era, como é. Um abraço, até a próxima.